Olá, bom dia. Você está no canal Professor Belei nesse dia D. O dia chegou. Quarta-feira, dia 6 de janeiro de 2021. O dia em que o Congresso norte-americano homologa a eleição do dia 13 de novembro. E o dia em que o ano acaba também. Porque, afinal, o que ficou pendente de 2020... ao que tudo indica, deve encerrar-se hoje, para o bem ou para o mal. Claro, tem gente que diz que mesmo que o Congresso homologara Joe Biden vencedor das eleições de 2020, a coisa não ficará bem assim. Por exemplo, um exemplo disso é o The Conservative Treehouse, que diz hoje que o presidente Donald Trump falará lá do Capitólio, a nação, às 11 da manhã, horário de Washington, da costa leste. São 2 horas de diferença em relação ao Brasil. Aqui, quando é 11 horas da manhã, lá, quando for 11 horas da manhã em Washington, aqui será 1 da tarde. Bem, a 1 da tarde lá, portanto, às 3 horas da tarde aqui, começa a sessão no Congresso. E o presidente Trump, então, falaria à nação do Capitólio às 11 da manhã. Ele confirmou isso ontem. Diz o Treehouse: pode me chamar de louco, mas o presidente Trump parece estar posicionando o movimento MAGA para preparar-se para ser um novo partido, ou preparando o MAGA para ser um novo partido. O presidente Trump confirmou hoje cedo que falará para a grande audiência do dia 6 de janeiro, às 11 da manhã. O início da homologação dos eleitores no Senado será às 13 horas, horário leste dos Estados Unidos. O presidente Trump está fazendo seus comentários antes dos desafios do Congresso à certificação eleitoral fraudulenta. Haverá milhões de apoiadores ao longo de toda a Washington, D.C. Bem, aqui o informativo dá a localização de onde será a concentração do MAGA e pede que ao meio-dia em ponto todos os republicanos ou apoiadores de Donald Trump buzinem, façam um buzinaço de leste a oeste, norte a sul do país. Claro, muitos estão dizendo que esta seria uma resposta mais do que suficiente para mostrar a força de Donald Trump. E alguns até lembram as trombetas de Jericó, o poder das trombetas de Jericó. Ao meio-dia, nos Estados Unidos, o horário de Washington, um buzinaço de costa a costa. Bem, uma matéria chamou a atenção da grande mídia hoje. Saiu no Daily Caller a seguinte informação: uma mensagem aterrorizante ameaçou chocar um avião no prédio do Capitólio hoje, quarta-feira, para vingar a morte do general iraniano Qassem Soleimani. Isso foi transmitido nas frequências. Esta ameaça foi transmitida nas frequências do controle de tráfego aéreo na tarde de segunda-feira. Bem, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos não está levando a ameaça muito a sério. Supõe-se que é apenas um blefe, mas um fato é inegável. A ameaça está sendo investigada como uma violação de frequências ao tráfego aéreo, à aviação, o que é crime. Diz o Daily Caller que qualquer violação é preocupante, pois pode ser usada para interferir nas mensagens que os pilotos recebem sobre como e onde voar o trajeto dos seus aviões. A CBS afirma que os controladores de tráfego aéreo foram instruídos hoje a relatar qualquer atividade incomum que possa sugerir que um avião está desviando-se de sua rota original. Já o FBI, diz o Daily Mail, não tinha comentários, não fez nenhum comentário sobre a investigação.
mas que leva todas as ameaças de violações à segurança pública muito a sério. Já a Força Aérea, representante da Força Aérea, acrescentou que trabalha em estreita colaboração com as autoridades federais e parceiros de segurança nacional em quaisquer ameaças de segurança relatadas que possam impactar a segurança da aviação, etc, etc, etc. Bem, o Irã, todo mundo sabe, faz ameaças o tempo todo. Essa é uma a mais que pode ser acreditada à conta dos mulás. Mas levar a sério que isso poderia ser tentado no dia de hoje é um pouco demais. A menos que estejam preparando um novo 11 de setembro, o que é um pouco difícil, já que a esquerda dá como certa a vitória de Biden. Para que destruir o Capitólio? É mais uma dessas tentativas de fazer colar nas costas de Donald Trump a responsabilidade por futuros atos terroristas no país e assim por diante. Não deve ser levado a sério mesmo, mas sim, há algo sério nessa história, que é a violação da frequência de aviação. Como pode um país como os Estados Unidos, com o maior tráfego aéreo do mundo, depois de ter passado pelo 11 de setembro, ter essas brechas, como aconteceu ontem? É um pouco estranho mesmo. Bem, outra notícia importante. Imagine um senador, um candidato ao Senado que se diz pastor da Igreja Batista, mas super adepto do aborto e de toda a agenda da esquerda. Esse pastor existe. Ele não só é adepto do aborto, como adepto de uma guerra racial, negros contra brancos, porque já manifestou isso em ocasiões passadas, inclusive ao lado de Barack Obama, e também muito adepto, muito simpático ao marxismo cultural e também aquele físico que previa ou prevê a tomada das posses do pacato cidadão, como sua casa, por exemplo. Este candidato ao Senado, Raphael Warnock, foi anunciado como vencedor para o Senado na Geórgia, no segundo turno. Houve o segundo turno porque nem ele, nem a candidata no Partido Republicano conseguiram 50% na primeira votação. Bem, hoje a grande mídia diz que Warnock foi vencedor do segundo turno, derrotando Kelly Loeffler, republicana, em seu segundo turno para o Senado na Geórgia, fazendo com que os democratas em 2022, porque Warnock assumiria apenas em 2022, tivessem a maioria no Senado, os democratas. Agora vejam quem torcia para Warnock: NBC, CBS, ABC e CNN. Essas grandes redes, inclusive, convocaram uma corrida por Warnock no um dia antes da eleição. Ou seja, fizeram uma propaganda deslavada, como se dizia no passado, em favor do candidato democrata. Warnock, que é pastor da Igreja Batista Ebenezer, em Atlanta, será o primeiro afro-americano a representar a Geórgia no Senado. O pastor declarou vitória em um discurso por vídeo depois da meia-noite de quarta-feira. Abre aspas. Disseram-nos que não poderíamos ganhar essa eleição, mas essa noite provamos que com a esperança, o trabalho árduo e as pessoas ao nosso lado, tudo é possível. O Warnock esqueceu de dizer as máquinas da Dominion, também do lado deles, porque deram problema de novo na Geórgia. 3 distritos majoritariamente republicanos. Hoje o Tico e o Teco não estão muito alinhados ainda. Acusaram um problema nas máquinas Dominion, 3 distritos importantes, majoritariamente republicanos.
o cidadão, o pacato cidadão, ia votar e a máquina não funcionava. Foi o que relatou, por exemplo, o World Net Daily hoje. Gabriel Sterling, gerente de implementação do sistema de votação do Estado, disse que o problema é um erro de programação nas chaves de segurança para alguns locais. Ele alegou que a votação continua com cédulas de emergência reserva. Uma auditoria em máquinas a domínio em um condado de Michigan, diz o World Net Daily, teve 6 mil votos transferidos do presidente Trump para Biden. E isso elevou o problema a uma taxa de erro de 68%. O apresentador de rádio da Geórgia, John Fredericks, relatou que ouvintes disseram-lhe que as máquinas dominion agora, nessa última eleição, para o Senado, ficaram fora do ar em 3 dos maiores distritos republicanos. Um eleitor chegou a dizer que foi instruído por um mesário, uma espécie de mesário democrata, a deixar relatado em quem ele gostaria de votar e, como as máquinas não estavam funcionando mesmo, que confiasse que ele, o mesário, faria o voto para o pacato cidadão republicano. Coisas meio surrealistas. Mas foi o que relatou o pacato cidadão a esse programa de rádio. As máquinas pifaram, mas os mesários disseram: calma, confie em nós transferiremos esses votos para cédulas de emergência, ok? Ok. Pois é, a candidata republicana na Geórgia, a candidata que supostamente, segundo a grande mídia, foi derrotada, Kelly Loeffler, não reconheceu a vitória do oponente, Rafael Warnock. Vamos aguardar porque muitos problemas ainda precisam ser solucionados, ela disse. Mas a grande mídia, claro, já saiu comemorando. É gol. Pois é. Bem, por enquanto são essas as notícias. Uma também é destaque, mas muitos dirão que é um pouco mais do mesmo. Só que dessa vez se refere à Califórnia. Que pouco foi falado até agora. O processo, um processo judicial acusa funcionários da Califórnia de violações desenfreadas do Código Eleitoral e fraude que contaminou de maneira irreparável os resultados das eleições de 2020. 55 eleitores da Califórnia para Biden estão repentinamente visados em uma ação totalmente nova. A falta de integridade em nossas eleições atinge o coração de nossa república, disse Joshua Crott, do Primary Law Group, uma das equipes que trabalham no caso em nome do Projeto de Integridade Eleitoral. O Projeto de Integridade Eleitoral é um grupo que está na defesa, não de Donald Trump propriamente, mas da integridade das eleições. Ele continua dizendo: o fracasso em corrigir esse problema causará danos irreparáveis, imediatamente, danos irreparáveis à nossa nação e devastará a credibilidade de todas as eleições num futuro não muito distante. Embora mais de 60 processos tenham sido movidos após a eleição geral de 3 de novembro em nome do presidente Trump, a reclamação vai muito além deste problema específico, a eleição de Trump. Ela desafia todo o procedimento eleitoral na Califórnia. É significativo também porque requer a retirada da certificação dos resultados da eleição de novembro na Califórnia, um movimento que, por si só, poderia privar Joe Biden da presidência. Essas novas ações e mais a pressão desses grupos que lutam por integridade eleitoral visam, claro, influenciar também hoje a homologação da eleição de 3 de novembro. Vamos aguardar. Por enquanto é o que temos. Um dia que começou muito tenso. Vamos aguardar agora, no horário de Brasília,
à 1h, o presidente Donald Trump falará em frente ao Capitólio para uma grande multidão, podem ter certeza. Às 3h, horário de Brasília, então, começa a sessão do Congresso no Capitólio. Bem, queria fazer um esclarecimento. Este canal, como vocês sabem, é um canal de notícias. Eu procuro trazer a vocês as notícias que a grande mídia não traz. O objetivo principal do canal é esse: notícias principalmente sobre geopolítica, essencialmente sobre geopolítica. Ontem recebi um e-mail de um ex-membro do canal dizendo que está saindo do canal porque eu tenho me dedicado pouco às respostas, a trocar ideias com os membros do canal. Bem, eu pude responder da maneira mais franca o seguinte: eu não consigo bater o escanteio e cabecear na área ao mesmo tempo. Eu levo um grande tempo para investigar as informações que não chegam por aqui, e isso me toma quase que totalmente o tempo dedicado ao canal. No mais, também não posso dedicar-me a bater papo em questões irrelevantes, como era o caso deste membro. Queria conselhos, inclusive, sobre sua vida privada. Eu não posso entrar nessa área, não sou psicólogo, não sou padre, não sou conselheiro matrimonial. Peço desculpas, parecerá um pouco antipático, mas quando eu peço uma contribuição aos amigos, é para o canal continuar existindo na sua forma pensada, um canal de notícias. Eu vou continuar pedindo, sim, a sua participação. Eu peço que você se torne membro desse canal para ele continuar existindo, porque de outra forma é muito difícil permanecer nessa plataforma. Pois eu tenho oferecido aos amigos os 3 planos bem baratinhos. Você pode se tornar membro por R$ 2,99, por R$ 6,99 ou por R$ 7,99 por mês. Você contribui para que o canal continue existindo, trazendo notícias. Já em relação ao bate-papo, eu faço na medida do possível. Mas como disse para vocês, eu sou sozinho e é muito difícil cobrar o escanteio e cabecear na área. Então peço que os amigos entendam que o objetivo aqui é permanecer como um canal de notícias. E, na medida do possível, sim, responder aos amigos, mas sempre dentro do tema que nós estamos trabalhando no momento. Conto com os amigos, com a colaboração e com a compreensão dos amigos. Torne-se membro do canal, não deixe este canal de notícias morrer, porque é um dos poucos que traz o que a grande mídia não traz. Vamos ficar aqui de olho no que acontece lá, neste dia D. Até depois.